Minutos, nós vamos falar agora sobre a situação dos atletas. Se imaginava que, inclusive, nessas restrições pudesse ser incluído o futebol, que é a suspensão dos jogos. Flávio Prado está aqui comigo. Oi, Flávio, tudo bem? Muito boa tarde, Denise. No final das contas, não anunciaram nada em relação a isso, por enquanto prossegue. Nós temos um convidado com a gente para falar sobre isso, que é o Rinaldo Martorelli, que é presidente do Sindicato dos Atletas. Rinaldo, boa tarde. Ótima tarde, Denise, Flávio, um prazer estar aqui com vocês. Bom, Rinaldo, eu queria saber como é que você vê essa discussão, você vê segurança na continuidade dos jogos, a federação anunciou que todos os protocolos estão sendo seguidos, a gente tem visto aí com bastante frequência times sendo atingidos aí por ondas de Covid-19, graças a Deus com recuperação depois dos atletas, mas como é que você vê nessa situação da pandemia a manutenção dos jogos? Bom, a gente tem que fazer um recorte, né, Denise, entre o campeonato nacional e o campeonato estadual. A referência que nós temos do campeonato estadual do ano passado, os protocolos deram conta que a gente terminasse todas as competições de forma exitosa. No campeonato nacional, nós tivemos problema, inclusive entramos com ação judicial para mudar o protocolo, só que, infelizmente, o judiciário entendeu que o nosso pleito ele estava incompleto. Então, nós fizemos o pedido, depois fizemos um novo pedido de reconsideração, entramos com mandado de segurança e agora com mandado com um agravo regimental que está lá para os desembargadores julgarem. Então, são duas questões. Evidente que a gente sempre faz uma ponderação, e não só nós, né? Nós não trabalhamos pelo achismo, nós trabalhamos com uma equipe médica que fundamenta todo o nosso posicionamento. Então, a gente trabalha com uma fundamentação, um posicionamento entre a necessidade, o que é preciso e o que é possível. Quer dizer, é preciso que o campeonato continue? Lógico que é preciso, porque senão vai desencadear aí um grande mais, né? Vai piorar o problema financeiro dos clubes e aí chega na falta de pagamento do salário dos atletas. Porém, é aquilo, como é possível? Então, a gente defende que o campeonato ele tem que ser jogado de forma que a pandemia não atinja diretamente a categoria, com toda a proteção que essa categoria merece e tem que ter, ainda mais pela brevidade da carreira. Então, é sempre fazendo essa combinação de fatores. Hoje, o que a gente tem? Nós temos um caso grave que aconteceu no Corinthians, mas nós não temos a origem disso ainda. Por mais que nós tivéssemos feito as nossas investigações, nós não temos ainda a origem dessa contaminação. E até agora, só esse caso do Corinthians e hoje apareceu um caso de São Paulo, um caso isolado. Até agora, um caso isolado. Então, nós temos que a gente só vai conseguir entender melhor tudo o que está acontecendo, né, dentro dessa grande dúvida que nós temos desde o início, e agora com uma nova dúvida, que foi essa alteração no vírus, né, a mutação do vírus e a proliferação e a volta da proliferação da pandemia. A gente vai ter só certeza de tudo isso quando a gente tiver os casos para analisar. Certo. Como o caso do Corinthians ainda é muito recente e a gente não tem origem, a gente fica sem base. Mas o fundamento é esse, campeonato com segurança. Não havendo segurança, não há campeonato. Flávio. O Martorelli, pelo que a gente tem percebido, são casos dos próprios clubes. O Corinthians jogou com vários adversários e o nível de contaminação do Corinthians é muito diferente do nível de contaminação dos adversários do Corinthians. São Paulo tem jogado com todo mundo e, como você mesmo citou, o número de contaminações dos adversários do São Paulo é mínimo e o do próprio São Paulo é mínimo, né? E há um estudo feito na Europa, na Alemanha, salvo engano, que não há nenhuma comprovação de que o confronto entre os jogadores tenha gerado algum tipo de contaminação. Tivemos, inclusive, o caso do Valdívia, que jogou meio tempo e não houve nenhuma contaminação do adversário. Até agora me parece que não há nenhuma comprovação que jogar futebol implique na contaminação. O que você pensa disso? Exatamente, Flávio. Assim, a gente está trabalhando com os estudos científicos, né, com os posicionamentos médicos e tudo isso nos leva a crer que nesse momento da situação atual, nós, evidentemente, e aí precisa ficar muito claro, a nossa preocupação com a saúde e com a vida dos atletas e de todo mundo que compõe os times, ela é fundamental. Se nós perdermos uma vida, se nós tivermos um óbito, já não valeu a pena a continuidade da competição.
Mas voltando, com tudo que a gente tem, com tudo que a gente tem pesquisado, tem analisado, hoje a gente não tem elementos para dizer, olha, o futebol precisa parar. Hoje não tem elementos, muito pelo contrário. E nós não temos elemento, inclusive, completando, para dizer que nós precisamos mexer no protocolo, embora seja essa uma especulação que eu faço. É pessoal. Eu acho que a gente vai ter que mexer nesse protocolo. Como o da CBF, é certo que há necessidade de alteração, de um ajuste. Esse já é certo, porque os jogadores que conviveram com aqueles testados positivos, esses também têm que ser afastados. Que todos os protocolos médicos trazem essa obrigatoriedade, e a CBF não contemplou essa questão. Então, se a CBF for obrigada pelo judiciário, que é o nosso pedido, a contemplar essa situação, a única forma de fazer os campeonatos nacionais é através das bolhas, né? Em que testa todo mundo, depois de todo mundo negativado e de tudo higienizado, tranca todo mundo e faz a competição, que é, na verdade, a forma mais adequada da gente poder continuar. E é essa que a gente defende. Mas a gente entende as questões políticas, financeiras, os interesses que acabam gravitando nisso tudo, e a gente está atento. E tendo uma possibilidade, tendo um fato concreto que a gente possa atuar mais diretamente, a gente vai fazer. São as longas concentrações que poderiam dar proteção maior, mas por enquanto, como o Flávio colocou, são poucos casos, né, Flávio? E os times fazem testagem. Sim, antes de todos os jogos. Não há nenhuma comprovação de contaminação entre os jogadores no jogo de futebol. Nenhuma. Nós tivemos esse caso que o Martorelli citou do Corinthians, onde o Corinthians teve 19 jogadores, ou 19 funcionários com problemas, incluindo os jogadores. No caso do São Paulo não houve, eles jogam com os mesmos adversários. Claro. Então não é uma... aparentemente não é uma contaminação que seja feita no jogo. Isso é alguma coisa externa, alguma coisa que está acontecendo fora do terreno de jogo. Bom, por enquanto, seguindo o mesmo protocolo, eu agradeço muito as informações aí do Rinaldo Martorelli, que é presidente do Sindicato dos Atletas. Rinaldo, muito obrigada pela sua participação, uma boa tarde, 2h55. Agora, Flávio, acho que vale sempre a gente observar, e eu falava isso no começo do jornal, que em campo a situação está controlada, o que não está é entre as torcidas, né? Que eu já sei de várias pessoas que ficaram doentes, se aglomerando e deixando a máscara de lado. Que é uma situação que você tem uma exposição no limite, que é muita gente junto, muita gente berrando, gritando, sem máscara. Mas né? Aí, isso aí, o futebol não tem nada com isso. Não, né? não tem nada com o campeonato. Eu acho que vale o alerta. Depende da inteligência de cada um, do grau de esclarecimento de cada um, é uma coisa mais cultural, né? Responsabilidade. O certo é que a CBF, ela apresentou o protocolo e deu sequência aos seus campeonatos, e hoje de manhã houve uma reunião também na Federação Paulista de Futebol, onde foram apresentados ao Ministério Público argumentos que fizeram com que, pelo menos por hora, não tenha nenhum motivo para parar. Obviamente isso volta a ser conversado a cada dia, a cada minuto que passa, mas por hora o futebol segue dentro da normalidade. Inclusive, né, não pode assistir o jogo no estádio, aí se aglomera fora do estádio. Aí não tem jeito, né? Você não pode... Aí é o que eu digo, uma questão de inteligência e uma questão cultural. Aí já é um pouquinho mais sério, já é uma questão de escola, então aí já é outra coisa, é outro nível de... aí já é problema de inteligência, fica mais complicado. Aí não tem vírus que dê jeito, nem vacina. Em princípio seguimos aí com o Campeonato Paulista agora. Sim, Paulista e as competições da CBF também. Perfeito, Flávio, muito obrigada. Um abraço, tchau.